Governador de Santa Catarina pede agilidade nas investigações de possíveis fraudes no programa Universidade Gratuita. Eduardo Leite busca recursos para a educação em Brasília. Governador gaúcho pediu agilidade na definição de regras de novo programa. Crise de saúde mental. Uso descontrolado das redes sociais leva jovens a ponto crítico da doença. Banco Mundial prevê crescimento global de 2,3% em 2025, 0,4 ponto percentual a menos do que previsto em janeiro. Miguel Uribe apresenta sinais de melhora. Candidato à presidência da Colômbia foi baleado na cabeça e na perna no último fim de semana. Prefeita de Los Angeles decreta toque de recolher noturno após protestos contra a política anti-imigração. E você vai ver também: Brasil vence Paraguai e se classifica para a Copa do Mundo de 2026. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Pix News desta quarta-feira, 11 de junho. Em Santa Catarina, o governador Jorginho Melo determinou que a Polícia Civil inicie uma investigação sobre possíveis fraudes no programa Universidade Gratuita. As investigações vão apurar denúncias de alunos que apresentaram informações falsas sobre a renda familiar per capita para acessar o benefício do programa. Também serão investigadas supostas consultorias criadas para facilitar o acesso à universidade gratuita mediante pagamento. O programa tem mais de 40 mil alunos atendidos e é o maior programa estadual de acesso ao ensino superior do Brasil. A investigação será conduzida pela Delegacia de Defraudações, vinculada à Diretoria Estadual de Investigações Criminais, e será coordenada nos municípios onde houver indícios de irregularidades. A operação será dividida em duas fases. Uma investigação ficará com a Delegacia de Defraudações da DEIC e apurará se consultorias ditas especializadas teriam participado desse esquema onde indivíduos que não mereciam o benefício teriam obtido essa vantagem. Uma outra fase da investigação ficará com as delegacias das cidades aonde aconteceu o uso desses documentos falsos e apurará diretamente a conduta desses possíveis indivíduos que se beneficiaram. O nosso grande objetivo é fazer com que ocorra uma responsabilização daqueles indivíduos que praticaram um crime para obter esse benefício da universidade gratuita. Nós já solicitamos o relatório do Tribunal de Contas para anexar ao nosso inquérito policial que vai apurar os fatos, para que esse conhecimento que foi buscado pelo Tribunal de Contas, aliado à expertise da Polícia Civil e ao trabalho de investigação, esses indivíduos possam ser devidamente responsabilizados. Além das investigações da Polícia Civil, a Secretaria de Estado da Educação reforçou a fiscalização dos dados relacionados ao programa Universidade Gratuita e também ao Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense. A Secretaria de Estado da Educação anuncia novas medidas já neste semestre. Primeiro, os editais serão publicados antes do período da matrícula, dando mais tempo de organização aos estudantes. Teremos divulgação semestral dos contemplados, com listas públicas e atualizadas, garantindo, portanto, acesso à informação. Um simulador do índice de carência online vai permitir prever a elegibilidade com base nos critérios definidos. Faremos a reavaliação do cálculo que compõe o índice de carência do estudante. Maior transparência ainda nas contrapartidas. Universidades e egressos terão suas ações divulgadas de forma clara. A comissão de fiscalização será ampliada, agora com representantes do Ministério Público, da Controladoria Geral do Estado, da Assembleia Legislativa e da Polícia Civil. Relatórios semestrais com dados detalhados sobre o programa e os recursos aplicados serão divulgados. Teremos também um Disque Denúncia 0800, um canal gratuito para receber denúncias e fortalecer o controle social.
A página oficial com todas as informações será atualizada. Editais, listas, relatórios, contrapartidas, valores estarão no site da Secretaria de Estado de Educação. Com as investigações, o programa busca assegurar o direito ao benefício da assistência financeira aos estudantes que atendam aos critérios. Até o momento, já são mais de 43 mil benefícios concedidos e este número deve saltar para 50 mil em 2025. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pediu mais clareza nas regras de um programa federal que prevê investimentos em educação profissional. Ele também defendeu que os estados tenham mais liberdade para aplicar os recursos. Em Brasília, o governador Eduardo Leite tratou com o ministro da Educação, Camilo Santana, sobre a adesão do Rio Grande do Sul ao programa de pleno pagamento de precatórios com o apoio da Garantia da União, o PROPAG. O governo gaúcho quer garantir segurança jurídica e mais autonomia para investir na formação técnica de estudantes. O Estado precisa ampliar o valor aplicado hoje na área. A nossa preocupação está na forma como isso será regulamentado para haver a comprovação desses investimentos, desses recursos. Nós queremos cumprir todas as metas bastante ousadas de expansão do ensino profissional, até porque está dentro do nosso plano de desenvolvimento econômico. O Estado compreende isso como muito importante. O ponto está na forma como isso vai ser demonstrado, né? Se pelo cumprimento da meta, ou seja, vagas criadas de atendimento à educação profissional, ou se diretamente pela associação do recurso ao cumprimento da meta, ou seja, transformando isso numa burocracia mais difícil de ser administrada. Um estudo publicado hoje revela que o uso excessivo das redes sociais tem contribuído para a piora da saúde mental de jovens em todo o mundo. Um relatório do Grupo de Defesa dos Direitos da Criança Kids Right, divulgado nesta quarta-feira, revela que a crise de saúde mental entre jovens em todo o mundo atingiu um ponto crítico devido à expansão descontrolada das redes sociais. Pesquisas da organização com sede em Amsterdã e da Universidade Erasmus de Roterdã mostram que 1 em cada 7 crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos sofre de algum tipo de problema de saúde mental. O documento é um relatório anual produzido pela organização, que avalia o compromisso de 194 países com os direitos dos mais jovens. Na edição deste ano, a Fundação identifica uma correlação perturbadora entre a degradação da saúde mental das crianças e o que descreve como o uso problemático das redes sociais. Também foi observada uma correlação entre o consumo excessivo de conteúdo na internet e tentativas de suicídio. Apesar do alerta, o documento afirma que restrições rígidas, como a decisão da Austrália de proibir o acesso de menores de 16 anos, também não são a melhor solução, já que podem restringir os direitos civis e políticos das crianças, entre eles o acesso à informação. Terminou nesta terça a tomada de depoimentos da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que investiga uma possível tentativa de golpe de Estado. O depoimento mais esperado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que durou quase 2 horas, trouxe poucas novidades, mas reforçou que não há indícios dos investigados com os atos de 8 de janeiro e que uma possível minuta de golpe não chegou a ser levada adiante. Assunto para o jornalista Tiago Pereira. Boa noite, Tiago. Olá, Andréia. Boa noite a você e a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Se a expectativa era de confronto, o que se viu foi um encontro de cavalheiros. Bolsonaro tentou mostrar que é um democrata e um homem equilibrado. Já Alexandre de Moraes, um juiz isento e bondoso, com um bom humor durante todo o interrogatório.
Seria ali os depoimentos um mero protocolo, tendo os ministros da primeira turma já tomada a decisão sobre os fatos e condenando os investigados, livrando Mauro Cid de algumas condenações por delatar, ou realmente as falas, os depoimentos, contrapondo inclusive vários pontos da investigação da Polícia Federal e abonados pela Procuradoria-Geral da República, serão analisados, serão considerados? Fica aí a pergunta. Nós que estamos acostumados a cobrir esse tipo de situação, para não chamarmos de evento, sabemos que o que vale é o veredito, é a decisão final do juiz. No STF, agora televisionado, como a gente acostumou dos últimos anos para cá, são longas e longas leituras recitando as narrativas já faladas outrora, muitas defendendo as próprias interpretações e ao final dão o voto e de nada adianta sorrisos ou gestos frente às decisões, muitas vezes sem volta. Afinal, a gente está falando de um julgamento na última instância da justiça brasileira. No geral, o que se tentou, mas não se conseguiu, foram provas contundentes das investigações, apontando que os investigados teriam participação ou incentivado os atos de 8 de janeiro, que culminou na invasão e destruição de prédios dos três poderes, um ato criminoso, condenável. O que pesa é um documento chamado de Minuta do Golpe, que Bolsonaro admitiu ter mostrado ao então comandante do Exército, o general Freire Gomes, mas negou que ele tenha ameaçado prendê-lo, como afirmou o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, delator no processo. E aqui eu abro um pequeno parêntese. E agora? Se Mauro Cid há contradições, falas mentirosas, desconexas ao que vários depoentes estão falando aqui agora, falaram nesse momento, né? E muitos, inclusive, que não estão proibidos de se comunicarem, né, para uma possível tentativa de tramar um depoimento unificado. Vai ser reconsiderada essa delação de Mauro Cid? Fica a pergunta, e certamente as defesas vão usar dessa tese. Bom, a minha opinião é que dificilmente o STF, e em especial a primeira turma, essa que está julgando, vai ir contra as narrativas da Polícia Federal e aos argumentos da PGR que validou as investigações. É notório a gente ver durante as perguntas e a defesa que Alexandre de Moraes faz aos fatos que, segundo ele, estão nesses autos, nesse processo gigantesco de milhões de bytes. Se fosse submetido a plenário, ao voto de todos os 11 ministros, aí sim nós poderíamos ter um cenário diferente. Caso contrário, eu vos considero culpados. É o que nós devemos ouvir ou esperar dessa primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Por hoje é só, André Audiência. É claro, a gente volta aí acompanhando esse fato, esse julgamento. A gente tem uma pausa no judiciário. Alexandre de Moraes deu 15 dias para as defesas apresentarem informações, o relatório final, né, da defesa. Esse foi só um interrogatório. E aí sim se finaliza esse prazo para ir entrar em julgamento. A expectativa e o que a imprensa nacional que está lá nos bastidores do Supremo diz é que depois do retorno, depois dessa pausa do judiciário, aí sim teremos esse tão esperado julgamento para definir por uma vez por todas esse cenário político no nosso país. A gente volta a se ver na sexta-feira. Até lá. Obrigada, Tiago. Até a próxima. Agora, intervalo. E você vai ver a seguir. Colombiano Miguel Uribe apresenta sinais de melhora, mas o estado de saúde ainda é considerado crítico. Prefeita de Los Angeles decreta toque de recolher noturno após protestos contra a política anti-imigração. E ainda, Brasil vence Paraguai e se classifica para a Copa do Mundo de 2026. Nós voltamos em instantes. Vem pro
Arruma Preço Clube K no Comprão. Descontos para levar ainda mais. E sorteios de 10 mil em compras toda semana. Ai, que comprão! Banana caturra, 1,49 o quilo. Cebola cabeça, 2,99 o quilo no Clube K. Fraldinha ATC a vácuo, 28,90 o quilo no Clube K. Açúcar extra fino doce açúcar, 5 quilos, 16,99. Arroz branco Bom Trás, 5 quilos, 15,99. Lava roupas brilhante, 4 quilos, 29,99. Melhor preço é no Comprão. Ai, que loucura! Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado. Informações? Acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. Vem aí a 25ª Quermesse de Garopaba. 25 anos da nossa história. De 18 a 22 de junho. Venha prestigiar a maior e melhor festa da cidade. Diversão, cultura, tradição, artesanato, gastronomia. E bora curtir os shows nacionais do Jota Quest, César Menotti e Fabiano, Yasmin Santos, Diogo Nogueira. De 18 a 22 de junho, 25ª Quermesse de Garopaba. 25 anos da nossa história. Realização, Prefeitura de Garopaba. De volta com Pix News agora, 8h20. Miguel Uribe, candidato à presidência da Colômbia, que foi baleado na cabeça no último sábado, apresentou sinais de melhora neurológica nesta quarta. De acordo com o boletim médico, há uma tendência de estabilização hemodinâmica. Este foi o primeiro boletim médico que reportou uma melhora desde que o senador opositor de 39 anos foi hospitalizado. Miguel Uribe segue em cuidados intensivos e em estado crítico. Uribe, membro do partido de direita Centro Democrático, opositor do presidente Gustavo Petro, foi baleado no sábado na cabeça e na perna durante um discurso em um parque de Bogotá. O suposto autor do ataque é um jovem de 15 anos que foi detido depois de uma breve perseguição. Na terça, ele foi acusado pela promotoria por tentativa de homicídio e se declarou inocente. O autor intelectual do ataque ainda é desconhecido. O presidente Petro apontou a máfia internacional como possível responsável pelo atentado. A Colômbia atravessa a maior crise de segurança da última década. Na terça, guerrilheiros mataram 5 civis e 2 policiais no sudoeste do país, em cerca de 30 ataques com disparos explosivos. O governo investiga se os crimes estão relacionados ao atentado contra Uribe. A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, declarou nesta terça-feira um toque de recolher noturno no centro da segunda maior cidade dos Estados Unidos, após várias noites de protestos contra a política anti-imigração do governo americano. Os protestos que começaram na última sexta foram, na maioria, pacíficos, mas houve também distúrbios que resultaram em lojas e veículos vandalizados. Mais de 100 prisões foram realizadas nas últimas horas, a grande maioria por desobediência a ordens de dispersão. Donald Trump afirmou na terça que Los Angeles estava sendo invadida por um inimigo estrangeiro e prometeu libertar a cidade, após dias de protestos contra as operações anti-imigração. Em um discurso em uma das maiores bases militares do país, Trump chamou os manifestantes de animais. O republicano ordenou o envio de milhares de membros da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais ativos a Los Angeles, apesar de as autoridades californianas assegurarem que a medida é desnecessária e vai agravar a situação. 31 pessoas morreram e aproximadamente 200 ficaram feridas hoje na faixa de Gaza, quando tropas israelenses abriram fogo contra um grupo que aguardava para entrar em um centro de distribuição de alimentos.
De acordo com a Defesa Civil do território, milhares de palestinos estavam reunidos desde a madrugada, na esperança de chegar ao centro de distribuição. Houve disparos de tanques e drones israelenses. O Exército de Israel não comentou o caso. Desde a abertura de centros administrados pela organização GHF em 27 de maio, vários incidentes fatais foram registrados na faixa de Gaza. A ONU se recusa a trabalhar com esta organização por considerar que a GHF não cumpre os critérios de neutralidade necessários. Desde 1946, o mundo não registrava tantos conflitos. Os dados são de um levantamento feito na Noruega. O mundo registrou, no ano passado, o maior número de conflitos armados em quase 80 anos. Os dados são do Instituto de Pesquisas de Paz de Oslo, PRIO, na sigla em inglês, que estabelece uma diferença entre os conflitos com participação estatal e aqueles entre atores não governamentais. Entre os que se encaixam como conflitos com participação estatal, a organização lista 61 confrontos no mundo, distribuídos em 36 países, alguns deles abalados por vários enfrentamentos simultâneos. Do lado dos confrontos não estatais, o estudo cita 74, mas destaca que a América Latina foi a região com maior número de mortes deste tipo, com quase 13 mil, 4 vezes a mais do que na África e 74% do total mundial. Os conflitos que envolvem pelo menos um estado causaram cerca de 129 mil mortes, o quarto ano mais sangrento desde 1989. A África ainda é o continente com o maior número de confrontos estatais, com 28, seguida pela Ásia. O relatório faz um apelo para que países como Estados Unidos evitem que o mundo se torne ainda mais violento. Após 2 dias de conversas, os Estados Unidos e a China fecharam um acordo nesta terça-feira sobre um marco geral em reunião comercial em Londres. Ambas as partes chegaram a um acordo de princípio sobre um marco geral e apresentarão esse documento aos respectivos líderes. Segundo o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, o acordo permitirá eliminar a preocupação do país com as compras de terras raras chinesas, que considera excessivamente restritas por Pequim. O acordo ainda deve ser aprovado pelo governo dos Estados Unidos e da China. As duas maiores economias do mundo buscam uma trégua duradoura na guerra desencadeada pelas tarifas do presidente americano Donald Trump com as taxas mútuas produzidas temporariamente. E de acordo com o Banco Mundial, o aumento das tarifas americanas está afetando o crescimento da economia global, que deve crescer 2,3% este ano. Globalmente, isso representa 0,4 ponto percentual a menos do que o previsto em janeiro. O economista-chefe do Banco Mundial, Indermit Gil, alertou que há apenas 6 meses, um pouso suave do controle da inflação sem recessão parecia estar à vista. Mas agora a economia parece estar caminhando para uma nova turbulência. O economista acrescentou que se a trajetória não for corrigida, as consequências para os padrões de vida poderão ser profundas. A avaliação é de que os efeitos dos aumentos de tarifas alfandegárias do presidente americano Donald Trump e da guerra comercial entre os Estados Unidos e China podem levar a uma desaceleração do comércio global. De acordo com o relatório do Banco Central, na América Latina a demanda interna se mantém, mas as exportações enfraquecerão em meio ao crescente protecionismo comercial e à incerteza política. O aumento das barreiras comerciais impacta indiretamente toda a região, juntamente com a queda esperada nos preços das matérias-primas. Na América Latina, segundo o relatório, o país mais afetado é o México, a segunda maior economia da região, que deve crescer 0,2% esse ano.
também vão afetar o Brasil, cuja previsão de crescimento aumentou de 0,2 ponto percentual para 2,4% em 2025. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 3,4% no ano passado. Após 2 anos de recessão, a previsão de crescimento econômico da Argentina se destaca 5,5% neste ano e 4,5% em 2026. Brian Wilson, cofundador do grupo musical americano The Beach Boys, morreu aos 82 anos. A informação foi confirmada hoje pela família do artista nas redes sociais. O líder dos Beach Boys teve transtornos mentais durante boa parte da vida. Brian Wilson foi diagnosticado com esquizofrenia quando tinha 25 anos de idade. A esquizofrenia e a depressão forçaram o cantor e compositor a se afastar da carreira e da vida pública. De 1962 a 1966, ele compôs mais de 200 hinos ao sol, surf, carros e às garotas e tornou os Beach Boys a banda americana mais vendida do mundo. No repertório há canções clássicas do rock and roll, como Surfing USA, I Get Around, Don't Worry Baby, entre outros hits que marcaram a história dos Beach Boys. No início de 2014, Wilson foi diagnosticado com um distúrbio neurocognitivo, semelhante à demência. Desde maio do ano passado, ele estava sob tutela legal após se tornar incapaz de cuidar de si mesmo. Brian Wilson era considerado um dos maiores músicos e compositores da história. Entre as premiações estão 3 Grammy conquistados. Ele venceu nas categorias Melhor Álbum Histórico em 2013, Melhor Performance de Rock Instrumental em 2005 e Best Pop Vocal Album também em 2005. O Brasil venceu o Paraguai na noite desta terça e se classificou para a Copa do Mundo de 2026. Vinícius Pacheco está chegando e traz para a gente todas as informações. Boa noite, Vini. Olá, boa noite, André, e a todos que nos assistem aqui no Pix News. Pois é, foi no sufoco, mas Brasil classificado, vencendo o Paraguai em casa, conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2026, que falta um ano exatamente para iniciar. E a gente vai ver agora o gol da seleção brasileira marcado pelo Vinícius Júnior, já tem nome de craque. Jogada do Rafinha, a bola roubada, a defesa não conseguiu tirar bem, Matheus Cunha colocou para dentro da área e bastou o Vinícius empurrar para as redes. Aí a gente vê novamente o lance, o Rafinha brigando contra a defesa aí dos paraguaios. Na briga, a defesa conseguiu afastar, afastou mal. Matheus Cunha limpa aí, colocando para o Vini empurrar para as redes e fazer 1-0. Um jogo amarrado, num certo sentido ali de criação, mas até que é a melhor partida, principalmente comparada com a primeira, essa segunda do Ancelotti, e ele que falou sobre a classificação da seleção brasileira. Estamos muito contentes por a qualificação, por o partido. Estamos muito felizes com a classificação, com a partida. Obviamente temos que trabalhar duro, temos um ano para ir bem. Foi muito importante fechar a classificação com essas 2 partidas. Conseguimos isso com uma boa atuação. Acho que a torcida está feliz. Com uma boa atuação, creio que a torcida está contenta da atuação. Pois é, e a classificação da seleção brasileira se deve principalmente pela derrota da Venezuela para o Uruguai, que venceu em casa os venezuelanos. E a gente confere agora. O primeiro gol foi marcado após a cobrança de escanteio do uruguaio Arrascaeta, que o Rodrigo Aguirre completou de cabeça, fazendo 1-0 para o Uruguai. O segundo gol foi marcado por ele, o Arrascaeta, muito conhecido aqui no Brasil. O meio-campista rubro-negro fez 2-0 para o Uruguai. A Bolívia, que está brigando ali também com a Venezuela pela 7ª vaga, que seria a vaga de repescagem, venceu o Chile, que já está desclassificado.
E a gente confere agora os gols dos bolivianos. O primeiro gol foi marcado pelo Miguelito. E o segundo, Miguelito chutou, o goleirão Brian soltou e o atacante Enzo Monteiro completou, fazendo 2-0 para os bolivianos. Já a Argentina, que também está classificada, empatou em 1-1, jogando na Argentina contra a Colômbia. O primeiro gol foi um golaço dos colombianos, marcado pelo Luiz Dias, que passou por 3. E a gente vai conferir até por outro ângulo, olha só, passando por 3 defensores, mandou no canto, fazendo 1-0 para a Colômbia. E os argentinos buscaram um empate com o Thiago Almada, ex-Botafogo, fazendo então um empate para a Argentina. Quem ficou também empatado foi Peru e Equador. O Equador está na segunda colocação, à frente do Brasil, e com o empate e a derrota para a Venezuela, temos mais 6 pontos a disputar. A Venezuela não vai mais passar o Equador, então também está classificado, e é isso que a gente confere na tabela agora. Tabela de classificação você confere aí. A Argentina, com 35 pontos, lidera as eliminatórias, seguido pelo Equador, com 25 pontos, e a mesma pontuação do Brasil, 25 pontos. Uruguai e Paraguai, na quarta e quinta colocação, com 24 pontos. Colômbia fecha aí a classificação para a Copa do Mundo de 2026. A Venezuela, na sétima colocação, vai para a repescagem. E, além disso, a gente vai mostrar também os 13 países que já estão classificados para a Copa do Mundo de 2026. Então, são os 3 países sede, Canadá, Estados Unidos e México. Da América do Sul, os classificados são esses, então, a Argentina, Brasil e Equador. Pela Ásia, nós temos o Irã, o Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul e também a Austrália, que é da Oceania, mas participa das eliminatórias na Ásia. E na Oceania, a Nova Zelândia. Esses são os classificados, os 13 países classificados para a Copa do Mundo de 2026. Encerramos aqui sobre Copa do Mundo e eliminatórias, e a gente vai encerrar até com uma notícia ruim, principalmente para alguns rubro-negros. Isso porque o meio-campista do Flamengo e da seleção brasileira também, Gerson, deve sair do rubro-negro no final da Copa do Mundo de Clubes. O jogador aceitou a proposta do Zenit, que vai pagar uma multa de 25 milhões de euros, que na cotação atual daria cerca de 158 milhões de reais para contratar o Coringa, do Flamengo. O pagamento será feito à vista assim que o campeonato nos Estados Unidos terminar. Gerson deverá receber quase o triplo do salário triplo do salário que ele recebe no Flamengo. Há também o cálculo de luvas pela assinatura do contrato, além de premiações por desempenho no Zenit. E isso aí envolve questões como, por exemplo, a classificação do time, os gols que ele vai fazer, os passes, as assistências. Quanto mais ele ter essa participação, mais ele recebe. E aí não deu para dispensar. E acabando a Copa do Mundo de Clubes, o Gerson vai se despedir do Flamengo. Andréia, a gente encerra por aqui nossa participação no esporte e a gente volta no decorrer da semana. Até lá! Até lá, Vini, obrigada. E assim a gente encerra o Pix News desta quarta. As nossas reportagens e a íntegra desta edição você pode rever no Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias no site pixtv.com.br. Fique agora na sequência com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Conto com você. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.